Irmãos, vamos então para a palavra do Senhor nessa noite e mais uma vez vamos para Mateus capítulo 28, mas nós já estamos perto de terminar essa passagem. Eu acho que esse deve ser o 7º sermão aqui em Mateus 28, o texto da grande comissão, e ainda temos aqui o verso 20 pela frente. Vamos ler dos versos 18 ao 20, ler todo o texto da grande comissão e meditar então numa pequena parte do verso 19. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Senhor nosso Deus, nós suplicamos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja no meio de nós, Senhor Deus, para nos trazer a Tua palavra ao nosso coração, à nossa alma, para a nossa edificação, Senhor, e para a Tua própria glória e louvor. Bendito Deus, que haja entendimento, que haja exultação da nossa parte e exaltação do Teu grande nome, Senhor. Que o Senhor seja louvado e glorificado, que apenas o Senhor apareça e que toda a glória que nós vamos dar essa noite seja Tua, nosso Deus. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, eu quero que vocês olhem aqui para o verso 19 da grande comissão. Essa passagem do verso 19, eu acho que dos 3 versículos que estão aqui, é a que fala mais, é a que nos ensina mais, é aquela que tem mais a dizer de todas as que nós lemos até aqui nos versos 18, 19 e 20. Aqui há uma grande concentração de verdades e é justamente por isso que nós estamos passando por elas devagar, examinando, prestando bem atenção, entendendo o que as Escrituras dizem aqui na grande comissão. Essa é a passagem, eu falei para vocês numa das primeiras pregações mais importantes quando se fala de evangelização, porque aqui nós temos na grande comissão o próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto, enviando os seus discípulos e a igreja como um todo para pregar o evangelho em toda a terra, pregar a palavra de Deus a todos os homens, falar a todas as criaturas. Existem passagens sinóticas nos evangelhos, como Marcos 16, versos 15 ao 18, e também no Evangelho de Lucas 24, dos versos 44 ao 49. E ainda o capítulo 1 de Atos, verso 8, em que esse texto, ou essas mesmas verdades, ditas aqui na grande comissão, elas também estão presentes ali nesses outros textos que eu citei. Assim, o texto fala da missão da igreja, de ir enviados por Jesus, pregando a palavra do Senhor Jesus, ensinando as pessoas a palavra de Deus, batizando todo aquele que crê, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, fazendo discípulos para Jesus Cristo, pessoas que vão seguir Jesus, que vão chamar Jesus de Senhor, vão reconhecer que Ele é o Senhor e vão colocar-se na posição de submissão a Jesus, porque vão tê-lo e vê-lo como o Senhor de suas vidas, o soberano de suas vidas. Então essa passagem realmente, ela é muito importante para as missões, não resta dúvidas disso. Não é à toa que é a grande comissão de Cristo. Mas essa passagem também é uma
das passagens mais importantes quando nós fazemos o estudo da Trindade. Essa passagem é a passagem essencial do Novo Testamento para explicitar a verdade sobre a Trindade. A verdade de que Deus é um, mas Ele também, esse Deus único, Ele subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Essa passagem não fala, claro, de três deuses. Assim, muitas pessoas atacam a ortodoxia cristã, a verdade do Evangelho, a verdade cristã, como se os cristãos adorassem três deuses. Isso era um pensamento comum naquela época antiga. Na Roma, por exemplo, era comum que a religião fosse politeísta e os homens ali adoravam muitos deuses. Desde os tempos do Antigo Testamento, essa é uma verdade. O povo que adora um panteão de deuses, muitos deuses. Os gregos tinham seu próprio panteão. Zeus era o senhor dos deuses, mas haviam muitos deuses. Mas essa passagem, ou a Trindade, precisamente, ela não ensina isso. A Trindade não nos ensina a existência de três deuses ou mais deuses. Ela nos ensina que há um só Deus, um só Senhor, um só Criador, Deus. E este Deus único, de uma só essência, ele subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três essências, são três pessoas com a mesma essência divina. A essência é uma só. A essência é o ser. Este ser tem três pessoas. Este ser único tem três pessoas. E isso também tem levado muitos homens a atacarem de um outro modo essa doutrina. Eles vão rebaixar as pessoas da Trindade, vão negar a Trindade, na verdade, mas vão dizer, por exemplo, que o Pai, ele criou o Filho. Então o Filho, Jesus, é uma criatura. E se Jesus é uma criatura, logo ele não pode ser Deus, porque Deus é incriado. Esse é um pensamento tolo e equivocado, perpetuado em nosso tempo pelas falsas testemunhas de Jeová. Mas tudo isso é uma grande mentira. Não é isso que a Bíblia ensina sobre o nosso Senhor Jesus, nem sobre o Espírito Santo. Ela ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são Deus, o Deus único, o Senhor e Criador absoluto, o único que existe, o único Deus que existe. E eu quero tratar com vocês essa noite exatamente sobre isto. Na grande comissão, aqueles que creem em Jesus, eles são também chamados ao batismo, a serem batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu falei para vocês na última vez sobre o batismo propriamente dito, sobre o batismo bíblico, sobre a imersão como a única, a exclusiva forma de batismo. Não há outro tipo de batismo, irmãos. Ou é imerso e batizado, a palavra batismo é exatamente isso, afundar, imergir, mergulhar, ou não é batizado, porque qualquer outra forma, ela não é batismo. Então nós falamos também que o batismo só pode ser administrado àqueles que creem em Jesus. E é este o motivo pelo qual nós não batizamos os nossos lindos filhos quando eles nascem. Nós os amamos, nós cuidamos deles, nós oramos por eles, nós pedimos a Deus que os converta quando eles tiverem a capacidade de crer em Jesus, a maturidade para entender o Evangelho, mas nós não os batizamos porque naquela idade, ainda bebês, eles não podem crer.
eles não podem se arrepender, eles não entendem, eles não têm entendimento de nada. Então, nós não os batizamos. Portanto, o batismo, como dito antes, ele é para crentes e ele é por imersão, mas ele também tem uma fórmula. Aquele que é batizado precisa ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero hoje tratar com vocês acerca deste batismo que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. O cristianismo, irmãos, ele é uma religião muito precisa, muito cuidadosa. E o Espírito que inspirou as Escrituras, que nos deu a Bíblia, e é por isso que cada palavra das Escrituras sagradas, cada declinação verbal, cada substantivo, cada adjetivo, cada conjunção, cada traço da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Logo, não tem erro, é perfeito. E é por isso que os cristãos procuram a precisão do texto, porque creem que a Bíblia toda, cada traço, cada letra veio do céu, do Espírito Santo, veio de Deus. Então nós precisamos entender o que o texto diz. E aqui nessa passagem o texto diz muito, irmãos. Primeiro, note que nos é dito que o batismo ele precisa ser realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês percebem que há uma conjunção aí, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa conjunção, ela não está aí à toa, ela não é uma letra desnecessária, um recurso sintático que poderia ser descartado. Se você descartar a conjunção, se você, por exemplo, lê o texto como sendo batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você vai ter um grande problema na interpretação dessa passagem. E possivelmente você estará incorrendo numa heresia. Veja, a conjunção está aí porque o Espírito Santo viu que era necessário adicioná-la, acrescentá-la, para que o texto dissesse a mais pura verdade acerca de Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa conjunção, ela traz o sentido de igualdade de pessoas. O texto fala das 3 pessoas. Jesus diz, ao batizar, batizem em nome do Pai, a primeira pessoa. A outra pessoa é o Filho. Batizem em nome do Filho. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Batizem em nome do Espírito Santo. Portanto, a conjunção E, que separa cada uma das pessoas, ela está igualando as pessoas aqui mencionadas. Ela está, em outras palavras, apontando a igualdade entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Ela está dizendo que o Pai é igual ao Filho e é igual ao Espírito Santo. Não há um maior aqui, irmãos. A conjunção serve para garantir exatamente a igualdade das pessoas nesta passagem. Ora, é exatamente isso que nós cristãos defendemos e que a Igreja de Jesus sempre defendeu que o Filho Jesus é Deus como o Pai e como o Espírito Santo. Ele não é um Deus menor, como dizem as falsas testemunhas de Jeová. Ele não é um semideus, como também eles dizem. Ele é Deus como o Pai e como o Espírito. Ele é igual, essencialmente igual ao Pai e ao Espírito. E assim também o Espírito Santo.
O Espírito Santo não é uma mera força divina, um poder divino, como também alegam as mesmas falsas testemunhas. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e ele é uma pessoa igual ao Filho e igual ao Pai. Eles são iguais porque eles têm a mesma essência. A essência não é dividida. A essência não é exatamente igual à outra, porque seriam duas iguais, mas não, a essência é única. É o mesmo ser. Não são três seres, não são três deuses. Por isso, se é o mesmo ser, as pessoas estão no mesmo ser, são o mesmo ser e não podem ser maior uma do que a outra. O Pai, o Filho, o nosso Senhor, e o Espírito Santo são iguais. As teologias sistemáticas, quando vão tratar da Trindade, elas usam um termo que é a palavra co-igual. Essa palavra simplesmente diz que eles são iguais, iguais em essência. São absolutamente iguais. Portanto, a conjunção "e", que está aqui nessa passagem, ela está dizendo isso. Batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas divinas. Ora, irmãos, se Jesus Cristo não fosse Deus, imagine por um momento, depois tire essa heresia da sua cabeça, mas imagine por um momento, uma fração de segundos, que Jesus não é Deus. Ele estaria mandando batizar as pessoas em nome de Deus e da criatura. Em nome de Deus, o Pai, e em nome da criatura, Ele. O batismo não seria apenas um batismo em nome da divindade, seria em nome da divindade e da criação, o que é absolutamente inconcebível. Os cristãos são de Deus. O batismo é no nome de Deus, do Deus Trino. O batismo é trinitário, porque Deus é trino. O batismo é em Deus. Então, batizar em nome da criatura é inconcebível. Então, se Jesus está aqui, irmãos, é obviamente porque Ele é igual ao Pai e ao Espírito Santo. Mas há um outro ponto nessa passagem que eu também quero destacar com os irmãos acerca do batismo trinitário. É exatamente essa existência tripessoal do nosso Deus. Desde o Antigo Testamento, nós somos ensinados que Deus é um só. Ouve, ó Israel, diz o Shema, o Senhor, o nosso Deus, é um. O Senhor, o nosso Deus, é um. A perspectiva do povo hebraico, do povo hebreu, de Israel, desde os dias de Abrão, e depois foi se desenvolvendo até os últimos dos profetas, até entrar a era do Novo Testamento. A perspectiva deles era que o Deus de Israel, o Deus que apareceu a Abraão, o Deus que apareceu a Moisés, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos patriarcas, é um só. E é isso que a igreja no Novo Testamento também diz. Todo o Novo Testamento nós vamos encontrar a mesma expressão de tripessoalidade. Deus é um, contudo, Ele subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. A tripessoalidade está presente na unidade divina. Veja que coisa interessante, meus irmãos. E onde está a tripessoalidade nessa passagem? Mais uma vez, vejam a perfeitíssima habilidade do Espírito Santo, o autor das Escrituras Sagradas, o inspirador dos homens que escreveram a Bíblia, ao colocar aqui um artigo definido antes de cada uma das pessoas divinas.
O texto diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O artigo ele está inserido aqui junto com o de, para ficar, em vez de ficar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acrescenta-se por causa da construção da frase, para que ela fique inteligível, perfeita, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma tradução que não seria harmoniosa aos nossos ouvidos, mas que refletiria melhor, seria mais ou menos assim: batizando-os em nome de o Pai, de o Filho e de o Espírito Santo. O artigo ficaria bem vivo, bem presente aí como se encontra. Mas esse artigo, a presença desse artigo é exatamente necessária para mostrar essa tripessoalidade, para mostrar que a referência aqui são a pessoas distintas. Aqui a ideia não é apresentar a igualdade das pessoas, isso já foi dito pela conjunção. A ideia aqui é mostrar que há três pessoas, que realmente há uma pluralidade em Deus, nas pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o artigo está exatamente mostrando isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, existe um outro texto trinitário que é muito poderoso, o qual diz assim, eu vou citá-lo aqui de cabeça. Deus o Pai diz: este é o meu Filho amado. Isso quando Jesus Cristo está saindo da água depois do seu batismo. Eles ouviram, as pessoas que estavam ali ouviram uma grande voz no céu. Essa voz não era da terra, não era nenhum homem que estava ali falando alto, gritando. A voz vinha do céu, e essa voz dizia, em direção, referindo-se a Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O Pai está ali falando. O Filho, a outra pessoa da Trindade, está saindo da água. Ele se fez carne e está saindo da água. E o texto também diz que uma pomba, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, vem sobre Cristo, desce sobre o Senhor. Então essa passagem, ela mostra claramente as três pessoas da Trindade juntas, na mesma cena. Ela mostra o Pai falando, o Filho saindo da água e o Espírito vindo sobre ele, no mesmo momento. Todos viram e todos ouviram. Os evangelistas, quando estavam preparando, selecionando o que iam falar sobre Jesus, recortando ali os episódios que eles queriam colocar no Evangelho, eles colocaram essa passagem trinitária, o batismo de Jesus, o Pai falando e se comprazendo nele e o Espírito descendo sobre ele. Registraram isso mais uma vez para provar a Trindade divina. Aqui, irmãos, é importante frisar algo. Algumas pessoas, isso também foi uma heresia combatida lá no passado. A heresia das Testemunhas de Jeová, que fala sobre Jesus não ser Deus, não ser igual ao Pai, sobre o Espírito não ser Deus, não ser igual ao Pai. Essa heresia vem lá dos primeiros séculos, ela foi chamada na época de arianismo, por causa de um membro da igreja chamado Ário, e ele defendia exatamente isso, começou a propagar esse ensino, que foi mais tarde chamado de arianismo, e foi incorporado modernamente pelas Testemunhas de Jeová e outros grupos menores. Mas existe uma outra heresia. Essa heresia também nega a Trindade, e ela diz o seguinte: Deus é um só e não são três pessoas. É um ser só, uma essência só e uma pessoa só. Essa doutrina, ela foi chamada de modalismo ou docetismo, e ela ensina
que esta única pessoa ora se manifesta como Pai. Então, Deus ora aparece ou fala ou se manifesta como sendo Pai, mas às vezes esse mesmo Deus se manifesta como sendo o Filho e às vezes se manifesta sendo o Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa que se manifesta de maneiras distintas, diferentes. É como se você fosse um ator e ora você tivesse um papel, fosse o mocinho, mas depois você já era um outro personagem e assim por diante. Ou máscaras. Ora você está usando uma máscara, depois você tira, pega uma outra máscara. Veja, é a mesma pessoa usando máscaras diferentes. E assim as várias pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, seriam apenas formas de Deus se apresentar, formas diferentes de Deus se apresentar. Por isso o nome modalismo, porque eram modos como Deus se apresentava. Deus se apresenta desse modo, desse outro modo, deste modo. Então o modalismo defendeu isso. Mas perceba, o modalismo cai completamente em muitas passagens bíblicas. Porque como pode, por exemplo, na passagem que eu acabei de citar, em que Jesus Cristo foi batizado e está saindo da água, e o Senhor está ali saindo da água, e todos ouvem a voz: este é o meu filho. Não é o filho quem está falando, o filho está saindo da água. Tem uma outra pessoa que está falando, o Pai. E uma outra pessoa vem sobre ele na forma de uma pomba, o Espírito Santo. Então o modalismo ele é quebrado em pedaços com passagens como essa. E ainda, como pode o modalismo ser verdade se Jesus Cristo, muitas vezes, as Escrituras mostram isso, está orando ao Pai: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Como ele está orando ao Pai se ele é o Filho? Ele diz que o Pai me enviou, o Pai enviou o Filho. Então tem muitas passagens que acabam com a pretensão modalista, que é também uma heresia e foi refutada no passado. Em terceiro lugar, meus irmãos, a passagem, ela fala da igualdade, ela fala da tripessoalidade, mas ela também fala da unidade da Trindade. Note mais uma vez o texto. A ordem é: batizando-os em nome. Não nos nomes, mas no nome do Deus Trino, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A ideia de nome se encontrar aqui no singular, ela é exatamente a ideia da unidade de Deus. Deus é um só. A essência é única, como nós já vimos. Não são deuses, não são várias essências exatamente iguais, aí seriam 3 deuses mesmo. É uma essência, é um nome. São 3 pessoas, mas em o nome divino, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui na Grande Comissão Jesus Cristo ordenando aos discípulos que batizem os crentes no nome do Deus único. Batize no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A mais perfeita unidade. A Trindade, ela tem chacoalhado a cabeça de muita gente, irmãos, porque as pessoas às vezes procuram entender a Trindade matematicamente, filosoficamente, ou então fazendo comparações. Todos esses modos são errados. Você nunca vai entender a Trindade assim. Todos esses modos têm uma coisa que não bate. Você vai ver imagens, né, que tem um círculo dentro de outro círculo e mais outro círculo. A Trindade é isso. Não, a Trindade não é isso. Não é tão simples assim. É bem diferente disso. Mas as pessoas acabam tomando essas ideias,
elas querem que a Trindade seja explicada como uma conta de matemática, em que 2 mais 2 são 4. Está perfeito, não tem nada errado, está tudo no lugar. Mas acontece que com as coisas de Deus não é assim. Nós não conseguimos explicar assim. A Trindade é um mistério mais elevado do que as criaturas, irmãos. Não há criatura que possa entender a Trindade em toda a sua complexidade, nem Salomão em toda a sua sabedoria. Ela está além da capacidade humana, do entendimento humano, ela é superior. Nós só temos que crer nela. Nós só temos que tomar aquilo que Deus revelou e crer. Nós temos que crer que há um só Deus. Não cair no erro de dizer que são 3 deuses. Há um só Deus. Mas temos que crer também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. É isso que nós temos que crer. E isto é a Trindade. Agora, explicar as coisas nos seus pormenores, isso não nos foi revelado. Não está nas Escrituras. Está a afirmação, está as descrições das pessoas divinas, mas não está a revelação nos seus mais mínimos detalhes. Só temos que nos sujeitar à palavra de Deus. Tem tanta coisa que ninguém consegue explicar, irmãos. Quantos mistérios que nós não conseguimos explicar e recebemos pela fé. Por exemplo, como é que Deus se fez carne? Como é que Maria ficou grávida de um espírito? Para uma mulher engravidar é preciso sêmen masculino, mas o espírito não tem isso. E ela estava grávida do Espírito Santo. E aí nasceu Jesus Cristo, um homem perfeito, perfeito homem. Como se explica isso? Como se explica a eternidade de Deus? Ele é de geração em geração, os séculos dos séculos, desde toda a eternidade. Quando é? Como se aplica isso? Como a gente vai entender esses pormenores? Você pode fazer uma digressão e ir voltando. Às vezes as pessoas que acreditam na ciência evolucionista, que também é uma grande mentira, elas começam a explicar a origem do universo, do homem, a origem do mundo, do cosmos, e dizem, olha, tudo nasceu de uma explosão, tudo foi gerado a partir de uma explosão. Aí o que explodiu? Uma partícula. E de onde veio essa partícula? Aí entra naquele processo de computador, né? Dá um trava. Porque de onde veio aquilo que explodiu? Ah, veio disso. E de onde veio aquilo? E a coisa vai voltando. Ad eterno, né? Não dá. Veja, é irracional. Então a gente tentar entender alguns mistérios, como a eternidade de Deus, é impossível para nós. Nós somos seres finitos. Então, chegar alguém aqui, um doutor em teologia, e dizer, olha, eu vou ensinar hoje tudo que existe sobre a Trindade. O homem não consegue nem explicar tudo de uma célula que ele estuda com microscópio e planeja, olha tudo, a célula fica do tamanho desse quarto aqui, e ele não consegue ver tudo ainda, ele não consegue saber de tudo, que dirá do Deus eterno, da Trindade. É um grande mistério, mas está revelado a sua veracidade. O nosso Deus, Ele é trino, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é Deus e desceu do céu até nós e se fez carne, Ele é Deus. Ele é homem e Deus. Ele é o Deus homem. Ele morreu na cruz do Calvário, porque os homens morrem. Mas ele é imortal, porque Deus é imortal. Percebe o mistério? Ele é homem e morre. Ele é Deus e não morre. Ele está agora mesmo no trono de Deus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele também está aqui, estarei convosco todos os dias. Como pode? Ele está lá e está aqui.
É porque Ele é Deus. Ele está em todos os lugares. Não há limitação de espaço e nem de tempo e nem de nada para Deus. E o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele se fez um de nós. Veja, Deus se fez um de nós. Aquele que estava saindo das águas do batismo, e o Pai diz: eu tenho prazer neste homem, e o Espírito vem sobre ele para ungí-lo. Ele foi o nosso Salvador na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue precioso por nós. Aquele que nasceu de Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Ele é eternamente gerado. Ele se fez carne e morreu para nos salvar. Todo homem, toda mulher que olhar para Jesus Cristo com fé e recebê-lo com todo o seu coração, crendo nele, entregando-se a ele, confiando nele, é uma pessoa salva. A salvação não é um processo que vai se consolidando aos poucos, como uma casa que pouco a pouco é levantada. A salvação ou a regeneração é um ato, é uma ação de Deus. Creu, é salvo. Ah, mas a minha fé é pequena, não importa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se você tem pouca fé, peça mais fé para você continuar a jornada. Mas você já é um homem salvo, uma mulher salva, porque Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, seu Filho, o Logos divino, ao mundo. Deus veio ao mundo e se fez carne e habitou no meio de nós. Eu quero encerrar, irmãos, lembrando que há uma passagem no profeta Isaías, no Antigo Testamento, que diz que naquele dia todo joelho se curvará diante de Jeová. A palavra ali no Antigo Testamento é Senhor em letras maiúsculas, ou Iavé. E esse texto Paulo aplica a Jesus Cristo, o Senhor. Ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Iavé, é o Senhor. Ele está dizendo que aquele do Antigo Testamento é aquele do Novo Testamento, que Jesus Cristo é o Senhor lá que Isaías fala. Ele é Iavé. Quando Deus apareceu aos hebreus e diz lá no Shema: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. É essa a verdade. Jesus é Iavé, o Espírito Santo é Iavé. Deus é uma só essência. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Tomem isso porque a maior de todas as coisas que nós podemos constatar, irmãos, é o fato de Iavé ter se feito carne em Cristo e ter ido para a cruz maldita, morrer naquele madeiro em seu lugar. Veja, o Deus que está em todas as páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi para a cruz para salvar o pecador que se arrepende e crê nele. Essa é a grande verdade. E não há salvação fora disso. Não há salvação sem Deus, sem Cristo. Não há salvação. Ou você abraça Jesus, corre para Cristo, confessa-o, ama-o, ou você está perdido. E o inferno é o seu lugar de merecimento. Você não merece o céu se você não ama a Cristo. Você não merece sequer pensar nas coisas celestiais, as coisas que Paulo diz que são imarcessíveis, se você não ama a Cristo. Mas se você o ama, o céu é seu, Deus é seu e você pertence a Ele. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.
Vamos orar. Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus trino e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos, grande Deus, Deus único, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelas tuas grandes maravilhas, Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos deu o seu próprio Filho. O Senhor entregou Jesus Cristo para os cravos e o madeiro no Calvário, para morrer por nós, dar o seu sangue em nosso lugar. Nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não precisava fazer isso. O Senhor não estava obrigado a fazer isso. O Senhor não precisava mover um dedo para nos perdoar. O Senhor nem mesmo precisava criar, mas assim foi do teu agrado, Senhor. O Senhor quis manifestar a sua bondade, a sua glória, a sua graça maravilhosa, sem par. O Senhor quis mostrar a glória do teu nome e nós te louvamos por isso, Senhor. Ó Deus amado, bendito, nos ensina, continue nos ensinando, Senhor, a tua verdade cerca de ti mesmo, para que tenhamos prazer no Senhor, prazer em Deus, ter proximidade com o Senhor, sermos consolados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos pequenos, ó Deus, pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós te louvamos com alegria nessa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas pessoas que estão aqui e que puderam ouvir o Evangelho, ter o privilégio, Senhor Deus, de ouvir a palavra de Deus. Opere em seus corações, Senhor, para que creiam, para que sejam salvos se ainda não são, para que se arrependam, para que sejam restauradas, recaminhadas, Senhor Deus, nos teus caminhos. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.